Nós estávamos falando sobre o controle difuso no modelo norte-americano, e esse modelo vai ser copiado para o Brasil, com a diferença de que no Brasil nós não vamos ter essa força dos precedentes. Isso vai fazer com que o controle difuso no Brasil seja efetivamente um pouco bagunçado. Por quê? Um juiz declara de um jeito, outro juiz declara de outro, um tribunal de um jeito, outro tribunal de outro, chega no Supremo, o Supremo diz uma coisa, depois o outro tribunal diz outra, o juiz diz outra diferente, e todas elas válidas, porque no Brasil não há essa obrigação. Ah, professor, mas não vai existir o efeito vinculante? O efeito vinculante vai surgir 60 anos, 70 anos depois. Por enquanto, nós não temos efeito vinculante no Brasil nesse contexto aqui. Na direito americano só tem o difuso? Só tem difuso, só o difuso. Uma questão nunca vai para a Suprema Corte Americana, e a Suprema Corte é Suprema Corte, não Corte Constitucional. A maioria dos autores não fazem essa diferença. Uma Corte Constitucional, ela só existe para controle da constitucionalidade. Uma Suprema Corte, ao contrário, ela é a última instância, podendo fazer controle de constitucionalidade. Você fala assim que no Brasil não tem Corte Constitucional? Tecnicamente, no Brasil, nós não temos uma Corte Constitucional, embora nós temos essas duas funções juntas aqui no Brasil. O STF faz as duas coisas. O STF aceita o controle direto, concentrado, principal, Estado, e aceita esse controle por via de Então, beleza. Vamos para o item 5.3. Então, nasceu o controle difuso. O controle difuso vai receber críticas em 1920, na Áustria, com o Hans Kelsen, nosso mesmo Hans Kelsen. E é importante entender as críticas que Kelsen vai fazer, porque o controle difuso vai mudar algumas coisinhas em razão dessa crítica. Qual a crítica que o Kelsen faz? Ele diz assim: é meio arbitrário um único juiz, porque pode ser feito pelo juiz da primeira instância, né, no primeiro grau de jurisdição, um único juiz declarar uma lei inconstitucional. Lembrando que o Kelsen critica isso, né? Faz uma crítica a isso. Por quê? Diz assim: a lei é elaborada muitas vezes por centenas de representantes do povo, centenas de pessoas que em geral estão ali para falar a vontade do povo. Aí vem um juiz e tira essa lei, a aplicação dela ao caso concreto, ainda que seja com a força dos precedentes dos outros. Então o Kelsen critica como se fosse uma falta de legitimidade do juiz fazer isso. E até hoje essa crítica ainda tem muita coisa escrita sobre ela, porque realmente é meio estranho, né? 513 deputados votam o projeto de lei, 81 senadores votam o projeto de lei, vem o juiz da Samambaia e diz: essa lei é inconstitucional. Essa lei não vale no caso concreto. E esse juiz teria esse poder de onde? Hoje a gente entende que é dado pela própria Constituição. A legitimidade existe, mas o Kelsen critica essa questão. Então ele diz assim: deve ser criado um órgão. Na teoria da Corte Constitucional, ela estaria fora dos três poderes, ok? Embora a gente entenda que ela é o controle que ela faz é um controle judicial ou jurisdicional, mas fora dos três poderes para fazer o controle. Esse órgão, ele teria legitimidade para fazer o controle, porque ele seria composto por membros da sociedade, por representantes do parlamento, do poder executivo. Então a Corte Constitucional, na sua origem, porque esse órgão que ele está propondo ali é a Corte Constitucional. A Corte Constitucional, na sua origem, ela tinha uma composição variada. A composição dela não era de juízes vindos do Poder Judiciário.
a ideia de que ela seria representativa de várias representações sociais diferentes, ela viria de várias correntes sociais diferentes. Então, esse único órgão que vai fazer o controle seria a chamada Corte Constitucional. E esse modelo se espalha por toda a Europa. Então, nasce aquilo que a gente chama de controle concentrado. Olha por que o nome concentrado. Porque não cabe a qualquer juiz, não está espalhado, não está difundido em qualquer lugar. O controle seria dado a um único órgão com tal competência, com tal atribuição. Esse órgão que recebe as ações diretamente para ele vai fazer o controle não com base num caso concreto. Ele vai fazer aquilo que a gente chama de controle abstrato, em tese. Ou seja, ao chegar essa ação na corte, a corte não tem que avaliar como é que vai ficar a vida do João, do José, do Pedro, da Maria. A corte deve avaliar se aquela lei que está sendo questionada fere ou não a Constituição. Então, o controle aqui de constitucionalidade é feito de forma abstrata, sem avaliar, sem perquirir, sem observar os casos concretos. Não me interessa o caso concreto. Então, como eu estou avaliando todas as situações possíveis, porque avaliar em tese abstrato é isso, todas as situações possíveis, o efeito que isso vai gerar já vai ser um efeito para todo mundo. Então, o efeito pessoal, quem é atingido, subjetivamente, quem é atingido pela decisão de controle concentrado? O efeito pessoal é erga omnes. O efeito pessoal é omnes, ou seja, atinge a todos. A gente diz que é contra todos. Então vejam que muda o efeito pessoal da decisão lá do controle difuso americano, que era inter partes. Se já atinge todos, presta atenção que o efeito vinculante também seria automático. O efeito vinculante seria uma decorrência meio que natural, óbvia da decisão. Se eu estou tirando a lei do mundo jurídico, atingindo todos, qual juiz vai declarar agora que aquela lei é constitucional se a lei nem vai existir mais? Então não estava escrito que a decisão era obrigatória de ser seguida, mas era óbvio. Era presumido que o efeito seria vinculante por todos. Então os dois sistemas, o difuso e o concentrado, na sua origem, eles resolviam o problema de uma única vez. O difuso, que a questão chegou até a Suprema Corte, e a Suprema Corte decidiu valendo para as partes, mas obrigando todos os juízes a seguirem os precedentes vinculantes. Lá no controle concentrado, a questão é colocada direto no tribunal, o tribunal avalia como se fosse já para todo mundo, e a decisão já espalha e irradia os seus efeitos para todo mundo. Então, nos dois casos, eu consigo tirar a lei do mundo jurídico. E o Kelsen acha que esse sistema seria melhor, seria mais legítimo. E aí a gente vai ver que o nosso controle difuso, nos Estados Unidos não mudou nada, mas o nosso controle difuso vai mudar um pouquinho em razão dessas críticas. Esse controle ele só vai ser colocado no Brasil, ele só vai chegar na Constituição de 1946, por meio da emenda constitucional, número, deixa eu ver se eu pego o número da emenda aqui, porque não veio na Constituição original não, veio uma emenda constitucional de 1964. Emenda 16 de 65. Emenda constitucional 16 de 65. É que vai surgir o controle concentrado no Brasil. Embora eu estou fazendo referência a essas datas,
a gente vai voltar à evolução no Brasil seguindo as datas que a gente está aqui. De 1803 a gente foi para 1920, porque de 1803 até 1920 não tinha surgido nada de novo, nada de importante no controle de funcionalidade. Então esses dois sistemas históricos que foram criados vão ser trazidos para o Brasil, um de cada vez. Até aqui sobre o controle concentrado, alguma pergunta? Ele recebe esse nome concentrado por quê? Porque vai direto para um único lugar. Concentra-se lá. E esse controle é abstrato em tese por quê? Porque uma única decisão já vai, entre aspas, ter avaliado todas as hipóteses possíveis. Okay? Já vai servir para todo mundo. Então, nossa evolução vai para a Constituição Brasileira de 1934. Essa vai ser a primeira Constituição após o controle concentrado ter surgido. Então essa Constituição é que vai trazer algumas inovações no controle difuso. Até aqui o Brasil só possui controle difuso. Que esse controle é o mais complexo, os alunos até carinhosamente chamam de controle confuso. Porque ele vai ter muitas possibilidades. O Brasil só possui controle difuso. O controle difuso recebeu essa crítica de um único juiz declarar inconstitucionalidade. O que mudou? Mudou no Brasil de 1934 a chamada reserva de plenário. Atualmente está no artigo 97 da CF de 88, tá? Então vejam que eu só vou trazer coisas que são importantes ainda hoje, mas mostrando o porquê a criação daquilo. A reserva de plenário, ela vai instituir no Brasil uma espécie de resposta à crítica do único juiz declarar inconstitucionalidade. A reserva de plenário, ela favorece, que a crítica do Kelsen bate em cima disso, a chamada presunção de constitucionalidade das leis. Ela reforça a presunção. A presunção ganha força com a reserva de plenário. O juiz singular continua podendo declarar inconstitucionalidade? Sim. A reserva de plenário não muda nada do juiz singular. O juiz que atua lá na primeira instância, na varazinha, sozinho, que decide as suas questões, entre aspas, menores, vai continuar julgando tudo do mesmo jeito. O que vai mudar é a decisão nos tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Nos tribunais a questão vai mudar. Vai criar nos tribunais um termo bem esquisitinho, chamado cisão de competência. Cisão significa o quê? Separação, quebra. Olha como é que funcionam os tribunais. Os tribunais, eles têm os órgãos fracionários, que no Brasil a gente costuma chamá-los de turmas, câmaras e rarissimamente sessões. Muito raro ter sessões. O STJ não tem sessão. Sessão já é reunião de turmas ou câmaras, né? Então, turmas, câmaras ou sessões. Os órgãos fracionários, eles atendem a dois princípios importantes. Com quais objetivos criaria-se órgãos fracionários dentro do tribunal? Por que dividir um tribunal que tem 30 membros em, por exemplo, 6 turmas de 5? Qual seria a finalidade disso? Qual o objetivo que seria atingido com a criação de órgãos fracionários? Especialidade da matéria? Primeiro, especialidade da matéria. Muito bem. Eu passo a ter a chamada turma civil, turma criminal, não é assim? Aqui eles passam a ficar especializados. Qual outro objetivo? Se eu tenho vários para julgar os processos que seria julgado pelo todo, celeridade, que a gente pode chamar aqui de eficiência.
eficiência. Mas essa celeridade ou eficiência foi criticada lá pelo Kelsen no sentido seguinte, olha, um tribunal com 30 membros, 3 declaram que a lei é inconstitucional e a lei já sai do mundo jurídico? Não. A declaração de inconstitucionalidade não vai poder ser feita mais pelos órgãos fracionários. Olha como é que a gente está chamando aqui o Instituto Novo. Reserva de plenário. O que é o plenário? O plenário, e eu vou ter que abrir aqui umas aspas também para a gente relembrar o que é o órgão especial. O plenário é a composição total. É a composição cheia. Pleno quer dizer o todo. O plenário, então, representaria todos os membros do tribunal. No Brasil, a gente pode ter plenário e pode ter órgão especial fazendo a mesma coisa do plenário. Por favor, artigo 93, inciso 11 da Constituição de 88. Vamos dar uma olhada nessa questão do órgão especial para a gente depois ir para o 97 para entender a reserva de plenário. O 93.11 ele diz assim: nos tribunais com mais de 25 julgadores poderá ser criado um órgão especial. O órgão especial ele vai fazer às vezes do plenário, está escrito aí, lá no final, com competência delegada pelo Tribunal Pleno. Ou seja, o órgão especial, ele não é um órgão fracionário, ele é um plenário para esses efeitos aqui. Ok? O órgão especial, para não ficar tão grande quanto o plenário, ele é limitado, ele vai ter de 11 a 25 julgadores, membros. Muito bem. Então, quando o plenário começar a crescer demais, eu vou criar um órgão fracionário para substituir o plenário. Vamos pegar aqui exemplos. O Supremo Tribunal Federal tem quantos ministros? 11. Lá tem órgão especial? Não. Porque 11 é pouco e dá para fazer tudo em plenário. Plenário resolve. O STJ tem quantos? 33. 33. Lá tem órgão especial? Tem. Embora 33 nem seja um número muito grande. Ok? Agora o TJ de São Paulo tem, sei lá, vou arbitrar aqui, porque é muito mesmo, 170 desembargadores. Imagina você juntar os 170 para dar uma decisão. Quantos anos vai durar esse processo? Então a Constituição, tentando dar eficiência, mas não mais especialidade, ela determina aí, é um modo de falar, porque não é obrigatório, mas ela prevê a criação do órgão especial. O órgão especial vai substituir quando o plenário estiver muito grande. Então ele vai fazer às vezes no plenário. Entendemos? Então vamos agora para o artigo 97, entender a chamada cisão de competência. Artigo 97. Gente, a quantidade de questões que cai de prova é muito grande. O 97 ele vai estabelecer duas questões importantes. A primeira, a reserva de plenário. Está escrito assim: somente pela maioria absoluta de seus membros, seus é o do tribunal, é o pleno, ou do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público. Então eu não admito pelo artigo 97 a declaração de inconstitucionalidade dos órgãos fracionários. Esses aqui ficaram proibidos de declarar a inconstitucionalidade. Pelo artigo 97, os órgãos fracionários não declaram a inconstitucionalidade. A eles fica vedada essa possibilidade de declaração de inconstitucionalidade. Os órgãos fracionários eles vão ter que passar a bola para frente. Passar a bola para frente aqui é a chamada cisão de competência. Então vamos relembrar um pouquinho do processo civil. Como é que está o nome? Nelson. Eu e o Nelson estamos litigando em uma ação que começou aqui numa vara, que aqui a gente chama de circunscrição judiciária de Taguatinga.
Eu e o Nelson estamos discutindo, por exemplo, a saída, a retirada do imóvel. Eu tenho um imóvel, o Nelson é meu locatário, eu peço o imóvel de volta, o Nelson não quer sair. Eu entro com ação de despejo. Peço ao juiz para que tire o Nelson lá do meu imóvel. O Nelson argumenta perante o juiz que a lei que eu estou usando para fundamentar o meu direito é uma lei inconstitucional. O juiz da circunscrição judiciária de Taguatinga decide a favor do Nelson. A lei é inconstitucional, o Nelson tem o direito de permanecer no imóvel. Eu entro com recurso. Que recurso é esse? Só pelo fato de eu estar insatisfeito e querer a revisão da decisão pelo tribunal. Recurso de apelação, que eu posso chamar genericamente de recurso ordinário, beleza? A apelação equivaleria ao recurso ordinário. Aí eu entro com a apelação ao Tribunal de Justiça do DF. Lá no Tribunal de Justiça, obrigatoriamente o meu processo será distribuído para uma turma. Vai cair nas mãos de um relator. O relator começa a ler aquele processo e o relator verifica que a lei que o juiz lá de baixo achou que era inconstitucional, ele acha que é constitucional, o relator. Marca dia para julgamento da questão perante a turma, órgão fracionário. Relata e dá o voto dele alegando que a lei é constitucional. A turma, pergunta frequente no curso, a turma pode achar que a lei é constitucional e julgar o caso? Pode a turma achar que a lei é constitucional e julgar o caso? Pode. Só é necessária a reserva de plenário para declarar a in. Porque toda lei já é presumidamente constitucional. Então, pelo amor de Deus, o erro comum. As turmas estão impedidas de fazer controle de constitucionalidade. Falso. As turmas fazem controle de constitucionalidade. O que elas estão impedidas é de declarar a inconstitucionalidade. Então agora vamos para outra situação. André versus Nelson. Nelson ganhou na primeira instância, André recorre. Chega lá na turma, o relator desembargador acha que é in mesmo. Acha que é in. Então ele leva a questão para a turma e suscita o incidente prejudicial de mérito, que é a questão da constitucionalidade. Os desembargadores acham que a lei realmente pode vir a ser declarada in. Então eles não julgam, eles paralisam o processo. Lavra-se um acórdão da turma dizendo que há dúvidas quanto à constitucionalidade. Presta atenção, se a turma tiver certeza que é constitucional, ela já pode decidir? Pode. Mas se a turma tem dúvida, ou até tem certeza da in, ela pode decidir? Não. Se a turma tem dúvida, ou tem até certeza que é inconstitucional, a turma paralisa o julgamento e remete a questão ao plenário. Então, ó, da turma para o plenário, a questão constitucional, pelo amor de Deus, entendam uma coisinha aqui. A turma, ao lavrar o acórdão e remeter a questão ao plenário, ela não vai falar do André nem do Nelson. A turma não vai nem querer dizer se o caso é de despejo ou não. A turma só vai pedir para o plenário que avalie a questão constitucional. Quando o plenário avaliar a questão constitucional, o plenário devolve para a turma para que essa decida o caso concreto. A chamada questão de direito. No nosso caso, o quê? O despejo. Com base na decisão dada pelo plenário de que a lei é in, a turma julga de novo a favor do Nelson. Pedir o processo. Ou se o plenário, se o plenário achar que é constitucional, a turma decide o caso a favor do André. Aí é o Nelson que perde o processo. Diga. Nesse caso, a turma faria um controle abstrato? A turma não, o plenário, né? É. Boa pergunta aí do nosso amigo Nelson. Olha que perguntinha capciosa.
Estamos em que tipo de controle? Difuso. Difuso. Aí o Nelson pergunta assim, professor, então eu posso dizer que o plenário vai fazer um controle abstrato? Sim ou não? O que vocês acham? Pode chutar à vontade. Vamos para o Código de Processo Civil? Aviso, resposta sim. A questão no plenário vai ser em abstrato. Tanto é que eu disse, o plenário não quer saber do André e do Nelson, nem do caso do despejo, ele vai avaliar a questão em tese. Por favor, Código de Processo Civil em mãos. Perfeito, ó. Como é que cai em prova hoje? Está havendo cada vez mais uma abstrativização do controle difuso. Porque o controle difuso tradicionalmente é concreto, mas cada vez mais está havendo a abstrativização. Um caso é esse. Qual é o outro caso que abstrativiza-se o controle? Difuso, tipicamente difuso, concreto. Cenas de outros capítulos, a repercussão geral no Supremo. A própria súmula com efeitos vinculantes no Supremo. Tudo isso é a abstrativização do controle difuso. Chegamos lá no Código de Processo Civil. Vamos lá no 481. Mas você está bom no código, né? Por favor, artigo 480 a 481 do CPC. Alguém leia o 480, por favor, que ele vai só dizer na lei o que eu acabei de explicar aqui. Vai, 480. Aplica a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou Câmara, a que tocar conhecimento do processo. Olha como é que se chama isso aqui, ó. Cisão funcional de competência no plano horizontal. Por que cisão funcional de competência nós já entendemos. Se não entendeu, dá uma olhada aqui de novo, ó. A turma para o julgamento do caso concreto e remete a questão constitucional para o plenário. O plenário julga a questão constitucional e devolve o caso para a turma. Então eles estão trocando a competência funcional. Um julga o caso, o outro a questão constitucional. Agora, por que no plano horizontal? Porque eu estou dentro do mesmo órgão. Entre o plenário e as turmas não haveria hierarquia. Ok? Então eu estou no mesmo órgão. A gente vai ver depois uma cisão funcional de competência no plano vertical, que é a DPF incidental. Outra coisa ninja. Outra aula. Aqui no plano horizontal, porque eu estou dentro do mesmo tribunal. Beleza? Dentro do mesmo tribunal, então está no plano horizontal, por ausência de hierarquia. Poderiam as turmas julgar se a Constituição deixasse? Poderia. Não é uma questão hierárquica, é uma questão funcional. Beleza? Artigo 481. Então a gente viu no 480 que o relator, tendo dúvidas sobre a constitucionalidade, remete o caso à turma ou câmara que tocar o julgamento do caso. Vamos lá para o 481. Continue aí a leitura, alguém, por favor. Pode ser você agora. Vai. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Pausa. Pelo amor de Deus. Se a alegação for rejeitada, o que a turma está declarando? A constitucionalidade. Prosseguirá o julgamento. Ó, é mais ou menos o princípio do direito penal. Indúbio paulo réu. Continua o julgamento. Não temos dúvida de que a lei é constitucional. Todo mundo acha que é constitucional. Pode a turma declarar que é com? Pode. Só que declarar que é com não gera nenhum efeito diferente do que já tinha, porque toda lei é presumidamente contra. Mas está vendo que favorece a presunção de constitucionalidade? Agora vamos continuar. Se for acolhida, será lavrada a forma a fim de ser submetida à execução ao Tribunal Pleno. Então, se for acolhida a arguição de inconstitucionalidade, que é um incidente do processo, paralisa-se o processo e manda para o pleno. Beleza. Vamos agora para o parágrafo único, não é isso?
pelo amor de Deus, a máxima atenção do mundo nesse parágrafo 1. Esse aí é o mais importante de todos, vai. Os órgãos fracionados dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a questão de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Traduzindo o que a colega leu. A decisão do plenário / órgão especial será em abstrato e vinculará os demais casos sobre o mesmo tema. Veja a abstrativização do controle difuso. Eu estou decidindo em abstrato e vinculando os próximos casos. Ali, embora alguns acham que não seria válida isso, mas está na lei, é julgado assim na prova caminhão de vezes. Isso aqui no concurso da AGU é certeza, de sempre cobra. As turmas ou câmaras não submeterão mais ao plenário os próximos casos com idêntico teor. Então, se eles decidiram hoje, no caso André e Nelson, que a lei é inconstitucional, quando chegar lá, Maíra e a Karina. Quando chegar a Maíra e Karina com o mesmo caso, qual é o caso? O despejo que a Karina não está querendo sair do imóvel e a Maíra quer interromper o contrato antes, alegando uma lei e tal. Chegar o mesmo caso, o que a turma vai fazer? O que a turma vai fazer? Julgar como? Oi? Com base na decisão anterior. No nosso caso aqui do plenário, mas pode ser do STF também. Do plenário do tribunal. Estamos no TJDFT de Brasília. Então a turma não vai submeter, não vai fazer a cisão funcional de competência. Por que não? Porque eu já tenho decisão anterior. Então eu posso dizer que a decisão anterior vai ter efeito o quê? Vinculante. Só que isso é novidade, tá? Lê aí a data que esse seu artigo 481, parágrafo 1º, foi alterado. Lei 976, 17 de 98. Para eu ser muito fiel à minha evolução histórica, eu só deveria ter ensinado isso quando a gente chegasse em 98. Mas aí, didaticamente, ia ficar uma porcaria. Que eu ia falar que tem reserva de plenário, mas não ia explicar como é que é a reserva de plenário. Antigamente não tinha essa abstrativização, esse efeito vinculante. Ou seja, o próximo caso a turma paralisava e submetia de novo ao plenário decidia. Óbvio que não tem eficiência nenhuma fazer de novo aquilo que eu já fiz em abstrato. Beleza? Tem mais aí, não tem o 481? Não, tem 482 agora. Ah, o 482 acho que é outra coisa, né? Deixa eu ver. Remetida a cópia da prova. Aí é como é que é o julgamento dentro do... Oi? Como é que é o julgamento dentro do plenário? Eu não vou mexer agora com o 482, não. Embora o 482 vai trazer também uma outra novidade muito interessante de abstrativização, que é a figura do amicus curiae, dentro do processo difuso. Porque olha a lógica, os próximos casos vão ficar vinculantes? Sim ou não? Então quem não participou do caso original vai ser atingido pelo futuro, por aquele caso. Então ele quer ter o direito de participar. A sociedade quer ter o direito de participar, já que o controle está sendo exercido de forma